Dê uma olhada no irmão do seu lado antes que leiamos a Bíblia e diga para ele: parabéns pelos seus 100 anos. Parabéns pelos seus 100 anos. Eu não serei prolixo, não vou me estender, visto que é óbvio que o horário convida para o almoço, mas eu quero partilhar de algo que Deus trouxe ao meu coração em rápidas palavras e certamente não passarei dos 30 minutos, embora possa fazê-lo, me foi permitido, mas quero entender a vossa limitação. Abra comigo a sua Bíblia, por favor, na Epístola do escritor aos Hebreus, capítulo de número 13. Epístola do escritor aos Hebreus, no capítulo de número 13. Leremos o versículo de número 8. Um texto muitíssimo conhecido da palavra de Deus, que diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus Cristo é, não foi, não será, Ele é. Que eu gostaria de partilhar convosco nesse início de tarde é sobre pilares do Evangelho Pentecostal. Pilares que não podem sofrer nenhuma alteração. No início da pregação do Evangelho Pentecostal no Brasil, havia uma frase que tornou-se slogan deste centenário, que era a pregação básica, fundamental dos nossos pioneiros: Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura e batiza com o Espírito Santo. É sobre isso que eu gostaria de falar nesta tarde, visto que, diante de tantas inovações, movimentações e situações novas que surgem no cenário evangélico brasileiro, esta ainda é a mensagem central da Igreja Assembleia de Deus e do movimento pentecostal brasileiro. É óbvio que o texto do anônimo escritor da Epístola aos Hebreus visa fundamentar na fé aqueles irmãos na doutrina cristã, para que eles não se afastassem do cristianismo genuíno, voltando assim à prática do judaísmo. Então o escritor fundamenta a sua argumentação na imutabilidade de Deus. Lá no Salmo de número 102, versículos 25, o salmista diz assim: Tu, ó Deus, desde o princípio fundastes os céus, e a terra é obra das tuas mãos. Eles envelhecerão como um livro, e como roupa serão mudados, mas tu és o mesmo, e os teus dias
não têm fim. No livro do profeta Malaquias, capítulo 3, capítulo 2, o Senhor declara: porque eu, o Senhor, não mudo. O que o escritor da epístola está fazendo é nos conclamando a entendermos que Jesus Cristo não passa por alteração, não sofre mudança ao longo do tempo. E se o Jesus do Evangelho não muda, consiste em dizer que o Evangelho de Jesus também não mudará. Significa dizer que a maioria dos nossos pioneiros não tiveram acesso aos cursos teológicos, aos títulos, aos diplomas, aos renomes, e pregaram um evangelho simples. Pregando um evangelho simples, a igreja cresceu, chegou até os nossos dias, e nós somos milhões de pentecostais no país. Como eu estava falando, os nossos pioneiros não tiveram acesso, pelo menos a maioria deles, a faculdades teológicas, a títulos, nem a honrarias. Boa parte deles não tinham conhecimento das línguas maternas da Bíblia. Pregaram um evangelho simples. Eles não tinham programas de rádio e televisão. Não transmitiam cultos pela internet. Não viajavam de avião nem de carros velozes. Mas na década de 60 e 70, esta igreja crescia a 23% ao ano. Hoje, nós temos acesso a toda a tecnologia, a todo o avanço da ciência, e embora sejamos uma potência, estamos crescendo a 5,3% ao ano. O que quero dizer-lhes neste início de tarde é o que Bispo Manuel Ferreira mencionou há pouco. Se os irmãos Daniel Berg e Gunnar Wingren estivessem neste púlpito esta manhã e tarde, eles diriam: já fizemos a nossa parte, agora é a hora de vocês. A igreja desta geração não pode negligenciar a sua responsabilidade. Ela não pode brincar de pregar um evangelho novo. Ela não precisa criar um evangelho complexo. É só pregar que Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura e Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo. Porque, pelo que disse o escritor, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quando Jesus, através de João, no Apocalipse, apresenta-se no capítulo 1, versículo 8, ele diz: eu sou o primeiro e o último, o princípio e o fim. Lá no capítulo 21, ele declara: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. Quando Jesus identifica-se como o Alfa e o Ômega, ele estava utilizando-se da primeira e da última letra do alfabeto grego.
e a Grécia é o berço da civilização ocidental. Portanto, quando Jesus diz eu sou alfa, ele está dizendo, antes que houvesse qualquer inteligência, eu sou. E ao dizer eu sou ômega, ele está declarando, quando todo conhecimento humano acabar, quando a ciência atingir o seu limite, quando tudo passar, ainda eu sou o Deus que não muda. Aleluia. Lá no Êxodo capítulo 3 está o que eu considero um dos textos mais extraordinários da Bíblia, quando Deus apresenta-se a Moisés no Monte Sinai, e Moisés pergunta ao Senhor, quando eu chegar no Egito e falar aos filhos de Abraão, e eles me perguntarem, qual é o teu nome? Que lhes direi? O Senhor respondeu, eu sou o que sou. Para mim, esta é a mais bela, a mais perfeita revelação da pessoa de Deus no Antigo Testamento. Porque quando ele declara, eu sou o que sou, ele está dizendo, Yahweh, Yasher, Yahweh, eu sou o Deus de cada situação. Para o irmão entender melhor, Deus estava dizendo, eu sou o que você precisar que eu seja. Para você compreender um pouco melhor, ele estava dizendo, se você tiver fome, eu sou o pão. Se você tiver sede, eu sou a água. Se você estiver caído, eu sou quem te levanta. Se você estiver sozinho, eu sou o teu amigo. Ele é o Deus imutável. E esse evangelho que pregamos também não sofre mutações. Agora analise que se os nossos pais pregavam Jesus Cristo salva, eu não tenho por que pregar diferente. Aliás, vou cumprir minha promessa de não me estender muito, mas lembrar para a igreja, a Assembleia de Deus, no seu centenário, salvação é a prioridade de Deus. Salvação é o tema predileto de Deus. Tudo que Deus faz é para salvar. Preste atenção, que eu vou citar um versículo que já foi citado em todas as pregações essa semana. Jesus diz assim, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Reticências. Qual é o propósito primário do batismo no Espírito Santo? Sou pentecostal da gema, creio na manifestação dos dons, mas batismo no Espírito Santo não tem como prioridade o falar em outras línguas. Batismo com o Espírito Santo não tem como prioridade o fazer milagres. Jesus diz, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. A prioridade do Pentecostes, a prioridade de Deus desse avivamento para o Brasil, não são variedades de línguas, são variedades de almas salvas por Ele. Eu preciso ignorar, eu preciso estranhar. Vou repetir, sou pentecostal, tá? Por favor. Mas eu preciso estranhar uma igreja
que vibra quando um paralítico anda, que vibra quando um mudo fala, que vibra diante de variedades de línguas, mas não reage quando pecadores se convertem a Cristo. Salvação é o objetivo de Deus para esta igreja. Jesus Cristo salva. Se Jesus Cristo salva, nós não podemos ignorar isso. Salvação é o que Deus deseja realizar nesse país. Segundo lugar, segundo tema, o segundo pilar da pregação dos pioneiros era: Jesus Cristo cura. E Ele cura. Nós sabemos que Ele cura. E é interessante, eu vou repetir, e perdoem-me a redundância. Eles não eram doutores na sua maioria. Eles não conheciam vários idiomas na sua maioria. Mas eles impunham as mãos sobre os enfermos e eles eram curados. Por quê? Porque Jesus declarou: estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Qual é o problema da atualidade? Jesus não quer curar mais. Deus não tem mais interesse em restaurar a saúde do seu povo. Tem. O que nos ocorre? O que nos ocorre é que as nossas prioridades mudaram. O nosso foco inverteu. Disse ontem o pastor Sueco, enquanto ministrava no final da manhã. E eu captei muito bem quando ele mencionou: se vocês não corrigirem o vosso curso, esse avivamento que vocês vivem vai se tornar uma instituição, como se fez na Europa. E ele disse: não se preocupem em pregar riquezas, não se preocupem em pregar prosperidade material, preocupem-se em viver o avivamento e o resto vem. Palavras ouvidas ontem, e quando eu saí daqui eu vi alguém reclamando porque a palavra foi dura. E eu disse para esse alguém: ele pode falar isso. É a mãe ensinando a filha para que ela não cometa erros. Na verdade, está na hora de a igreja, a Assembleia de Deus, no seu centenário, resgatar alguns valores. Nós, sem censurar, por favor, sem censurar nomenclaturas, sem censurar liturgias, por favor, sem censurar modelos. O que eu quero dizer é que nós não precisamos de um culto de milagres, porque os nossos pioneiros viveram milagre em cada culto, libertação em cada culto, cura em cada culto, porque eles pregavam que Jesus cura. Não estou censurando nomenclaturas de culto, estou censurando a nossa inversão teológica, que precisa ser resgatado o conceito de que Jesus cura. Eu lembro-me que alguns anos atrás, já estou encerrando, um parente nosso foi vítima de um assalto no ônibus e alvejado com um tiro na cabeça. O incidente ocorreu por volta das 5:30 da tarde. Só à 00:40 ele foi atendido no hospital em Salvador, em estado de coma profundo. Foram semanas terríveis, correndo para o hospital e clamando por misericórdia. Num domingo à tarde eu estava para ministrar em Brasília, e a filha dele me telefonou aos prantos, e ela disse: Josué, o meu pai vai morrer. E eu perguntei para ela: como assim? Ela disse: a médica disse que agora só Deus.
Eu perguntei para ela, a médica disse o quê? Só Deus. Então calma, se não morreu até hoje na mão do médico, não morre daqui para amanhã na mão de Deus. Quando eu chegar aí amanhã eu vou orar e vamos ver o que Deus quer fazer. Quando eu cheguei em Salvador, fui direto para o hospital. Cheguei na recepção, estavam alguns familiares com aquela cara de cerimônia fúnebre. O meu filho me abraçou nas pernas aos prantos e disse: pai, o meu tio vai morrer. Eu ajoelhei diante do meu filho e disse para ele: olha para mim, você crê no Deus que o pai prega? Ela disse: eu não estou brincando, pastor. Eu falei: nem eu, repete. Ela disse: só Deus. Então dá licença. Fui na UTI, vesti aqueles apetrechos necessários de uma CTI e cheguei ao lado do leito. Ele estava, cabeça inchada, rosto roxeado. Eu vi a maquininha, que eu não aprendi o nome ainda, marcando 44 pontos. E eu disse: Jesus, são 5 para as 4. Eu preciso descer com uma resposta. Se ele vai viver, faz essa pressão cair abaixo de 40 pontos nos próximos 5 minutos. É o sinal que eu peço. Se ele não vai viver, me avisa, que eu vou mandar a família para casa preparar a cerimônia fúnebre. E aí comecei a orar, e eu olhava para a maquininha e dizia: desce, troço, desce em nome de Jesus, cai, trem. E coloquei a mão, enfermeiros passavam e balançavam a cabeça. Eu me empolguei na oração, comecei a chorar, falei em línguas. De repente a máquina bipou. Quando ela deu 2 bips, eu abri o olho e ela estava marcando 38 pontos. Eu olhei no relógio, eram 4 horas da tarde. E eu disse a Jesus: eu entendi. Desci rápido, cheguei na recepção e avisei todo mundo para casa: ele vai ficar vivo. E a menina perguntou: como é que você sabe? Eu disse: Jesus falou comigo. Chamei a médica e disse: ele vai viver, fica tranquila. Ela correu lá, voltou alguns minutos depois, disse: já está em 32 a pressão intracraniana. E foi caindo para 30, 28, 26, 24, 22, 20, 18, 16. Saiu do coma. 14, 12, recebeu alta, foi para casa, é crente, está vivo, porque Jesus Cristo cura. Fica de pé, por favor, em nome de Jesus. Dá uma olhada no irmão do seu lado e diz para ele: Jesus Cristo cura. Jesus Cristo cura. Jesus Cristo cura. Namandagá, shoei, daramandora, mandogova, sudará. E batiza com o Espírito Santo. Quer a prova disso? Quantos crentes batizados com o Espírito Santo estão aqui? Levanta a mão. O testemunho de 2 é verdadeiro, imagina o de milhares. Deixa eu concluir lembrando para os irmãos o seguinte. Vou citar apenas 2 referências bíblicas. Alguns anos atrás eu fui convidado para dar uma aula especial numa classe de bacharelandos de um seminário teológico que professa teologia histórica, portanto tradicional. Quando eu terminei a aula, o diretor do seminário franqueou a oportunidade para quem quisesse perguntar alguma coisa. E o seminarista, concluindo o curso, disse assim: pastor Josué, por que vocês pentecostais não param de mentir e começam a pregar a verdade? Eu disse para ele: você pode ser mais específico? Ele disse: vocês pregam que batismo com o Espírito Santo é para hoje, e vocês têm a coragem de usar Joel capítulo 2, versículo 28, para dar a base à argumentação fraca de vocês. Os termos foram esses. Acontece, pastor Josué, que Joel capítulo 2 já se cumpriu em Atos 2, e ele catou uma Bíblia emprestada de um colega
e leu para mim Atos 2,14, quando Pedro diz: hoje se cumpre a palavra do profeta Joel. Aí ele disse: acabou, pastor, e o senhor prega para igrejas todo final de semana, pregue a verdade. Os colegas estavam meio constrangidos, ele foi forte nas colocações. Quando ele sentou, eu disse para ele: parabéns, 4 anos de seminário lhe ajudaram a identificar algumas referências bíblicas, mas eu preciso lhe fazer uma pergunta para responder a sua. Você crê que o Espírito que usou a Joel também usou a Pedro? Ele disse: creio. Falei com ele: então está resolvido o problema. A profecia de Joel se cumpriu em Atos 2, é verdade. Não vale mais como base de argumentação, concordo com você. Mas Deus derramou o Espírito lá do céu e ficou olhando lá de cima para ver o resultado. E ele gostou tanto do que viu, que ele tomou a Pedro e disse em Atos 2,39: esta promessa se diz respeito a nós e a vós, e aos nossos filhos, e aos que estão longe, e a tantos quantos Deus nosso Senhor chama. Dá uma sacudida no seu vizinho e diz para ele: a promessa é para nós, a promessa é para nós, a promessa é para esta geração, a promessa é para esta geração. 100 anos não é fim de história, 100 anos é marco histórico. Aí vem o próximo centenário. Esta geração tem um dever, esta geração tem uma dívida com a geração que passou, com as gerações que se foram. E em nome de Jesus Cristo, se posso e se me permitem falar pela nossa geração, eu digo que em nome de Jesus arvoraremos pendões e manteremos acesa a chama do avivamento espiritual. Coloque a mão no ombro do seu vizinho, por gentileza, rapidinho, e ore com ele agora. Ore com ele agora. Peça para o Senhor, diz para o Senhor: faze-nos instrumentos deste grande avivamento. Faze-nos instrumentos da tua glória e da tua graça. Ó Deus, tua palavra está sendo pregada neste auditório, e está escrito que ela não volta vazia. Portanto, agora, Senhor, eu te peço um derramar da tua presença neste lugar sobre nós. Nós queremos choramando daragadagas. Nós queremos, como a geração que recebe um presente do Senhor, o marco do centenário, nós queremos te oferecer a nossa vida, para que o Senhor nos use de maneira extraordinária, para sacudirmos este país, e daqui sacudirmos nações do mundo, para a tua glória. Nós nos rendemos, nós nos oferecemos, nós nos entregamos. E eu te peço uma coisa, Senhor, como sinal de que nos recebes como oferta: derrama agora sobre nós a chuva do teu Espírito, a chuva da tua presença. Nos renova. Renova em nós os dons espirituais, renova em nós o dom de profetizar, renova em nós os dons de curar, renova em nós a aliança, o compromisso de manter a pregação do Evangelho saudável, para o teu louvor, para a tua honra
em nome de Jesus. Você pode soltar o irmão do seu lado se quiser, mas adorar a Deus de mão erguida se preferir, aplaudindo se achar melhor, mas adore, 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 adore. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo. Vamos dizer isso juntos, vamos lá. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo. Agora dá uma sacudidela no vizinho e diz para ele: você é instrumento desse avivamento. Você é instrumento desse avivamento. Deus abençoe. Muito obrigado, pastor Samuel. Igreja em Belém, parabéns.